Então é meio que normal a gente pensar aqui, que é o que eu vou fazer nessa falar um pouco sobre essas transformações aqui da Jade, deixando bem claro, quando se é jovem, muitas mudanças a gente faz, pode ser de cor de cabelo, pode ser de algumas mudanças estéticas que hoje muitas pessoas fazem. Então é meio que normal as pessoas querendo fazer transformações, faz parte aí, do descobrimento, do interesse, outras pessoas não têm essa necessidade. Só que aí é se perguntar, essa imagem, essa transformação que você está fazendo, qual que é a intenção? Que é o que aqui eu coloco. Você quer, por exemplo, que a sua roupa chame atenção? Então você vai colocar algo totalmente diferente das suas características físicas, você vai colocar a roupa que destaque o seu sapato, os seus acessórios, ou você quer que, por exemplo, só o seu cabelo apareça. Então aí você vai também botar algo totalmente em destaque, totalmente, oposto das suas características, seja da sua pele, dos seus olhos. Ou você quer que você apareça primeiro, que as pessoas prestem atenção no que você está falando, que você se comunique com ela, que elas olhem para os seus olhos. Então a imagem é muito a ver também, não só com a sua característica física, mas também com a sua personalidade, com o seu desejo de imagem, o que você está querendo. Então vamos começar aqui olhando essa imagem da Jade Picon. O que a gente vê? Aqui ela está na adolescência, provavelmente aí uns 14 anos, e a gente vê bem claro que ela tem essa sua beleza natural, ela está muito, ela aparece aqui, você vê, até a gente vê um pouco dessa diferença aqui de tonalidade, provavelmente como foi tirada essa foto. Mas a gente consegue ver o contexto geral aqui, que tudo harmoniza, tudo naturalmente dela, ela tem uma beleza linda aqui, que a gente consegue ver esse tom, ela tem essa profundidade, esses tons escuros na sobrancelha, nos olhos, no cabelo. A pele dela é um pouco mais clara, então pode dizer que aí ela tem característica, nessa imagem que a gente consegue ver, uma característica aí de médio para alto contraste, porque destaca a pele dela, que é mais clara, em relação aos olhos, ao cabelo, mas perceba como o rosto dela é bem desenhado. Imagina que você tem aí uma pintura que você tem, como que o artista vai fazer? Ele vai tentar também harmonizar, ou o artista queira desenhar você, o seu rosto, ele consegue fazer essa, ele replicar o que ele está vendo, porque está bem definido aqui os olhos, você consegue ver, o nariz está bem desenhado, a boca, o contorno do rosto. Então você vê que está tudo muito harmônico, então mostra essa energia dela, essa beleza dela que está aqui mostrando naturalmente e que a gente consegue ver toda essa perfeição e essa beleza que é natural aqui dela que a gente está vendo nessa imagem. Se ela repetir alguma dessas características que a gente consegue ver aqui, que ela tem essa, alguns pigmentos, por exemplo, que ela responde bem a esse cabelo mais escuro, um tom preto, os olhos também, a pele dela pode, aí teria que fazer uma análise mais profunda, eu não consigo ver aqui exatamente com essas imagens, mas dá para ver que quando ela coloca roupas aqui, que está na esquerda dessa imagem, ela estava com uma blusa que é um pouco mais frio, é um rosado aqui. Veja como harmoniza bem, como a gente consegue ver a Jade aqui. A gente olha para ela, a gente continua vendo os olhos, a gente continua vendo o contorno do rosto, a gente não fica prestando atenção, como aqui no caso da direita, na imagem da direita, você olha primeiro para a blusa, você fica meio que perdido aqui, então você sai do foco do rosto e vai para a blusa. E perceba como essa cor mais alaranjada, mais quente, deixa ela com a pele, acaba aí ficando algumas áreas mais verdes. Perceba como essa área aqui do queixo, da bochecha vai ficando tonalidade um pouco verde, deixa ela muito clara. Pode ser que a iluminação, mas a gente consegue ver que a imagem da esquerda harmoniza muito mais, repete algumas características dela física. Então veja que a gente está só olhando esse contexto, porque as cores elas são isso. As cores elas vão assumir as características, elas vão ficar mais aparente, menos aparente com tudo que tiver próximo dela. Então, se você colocar alguma cor que tem características próximas daquela cor principal ali, seria no caso o rosto, e você está preenchendo com cores próximas, que no caso é a blusa que ela está usando, então a gente vê que entra dentro do contexto
que harmoniza, que faz parte, enquanto que essa da direita, você está colocando algo que desconecta, não está conectado com o resto. E, ao mesmo tempo, lembra que eu falei, a cor ela vai sumir, vai dar características das cores que estiverem próximas a ela. Então a gente percebe aqui que, a princípio, ela fica super bem com pigmentos mais frios, aqui que a gente está vendo essa imagem. Aqui já tem a Jade, já está um pouco mais, já passou lá da sua juventude, ela já fez aí algumas modificações, e uma das coisas que ela escolheu fazer também, ela mudou a cor dos olhos, então ela colocou um tom esverdeado, azul nos olhos dela, mas veja como ela continua repetindo aquela característica física dela, inicial que a gente viu, que é aquele pigmento ela manteve aqui nessa imagem esse tom de cabelo escuro, esse cabelo com essa profundidade. Então, a gente ainda consegue ver, mesmo ela tendo alterado a cor dos olhos, aí ficou um tom azul um pouco profundo, mas a gente consegue ver o contorno do rosto dela. A pele dela, ela mantém-se essa tonalidade clara, que é a característica dela. Ela está com os olhos vão continuar escuros, com uma certa, mesmo tendo cor, agora que antes era mais para um preto, para um marrom profundo, agora é um azul. A sobrancelha dela se manteve, a raiz do cabelo, ela fez essa balaiagem no cabelo que ficou super bem. Veja que ela não foi para um tom muito claro, então ela está próxima daquela característica natural dela, das características que ela tem de profundidade, está mais próximo do frio, apesar dela ter colocado aqui uns tons meio cobre, meio vermelhado, essa balaiagem, ficou super bonito para ela, destacou bastante o rosto, continua deixando ela super bonita, então não fugiu muito daquela característica principal que ela tinha do cabelo, ainda mais que o cabelo é solto, e lembra que o cabelo é uma moldura da gente, e próximo ao rosto, ele é uma boa porcentagem, quando a gente vê aí, quando a gente compara, é uma porcentagem maior que os olhos, é uma porcentagem parecida aí, que se a gente pensar em termos de quanto de cabelo, quanto de pele, então são dois fatores que, se alterar, se mexer nessa característica, vai alterar todo o resto. Então aqui a gente percebe que a Jade continua linda, que continua muito bonita, e vamos ver uma próxima transformação dela aqui. Ela vai clareando esse cabelo, então pode ser alguma coisa da luz, mas perceba como ela foi deixando está um pouco mais claro, um pouco mais avermelhado. Isso fez com que, tudo bem, os olhos dela destacassem, trouxessem esse pouco desse verde, mas veja como, no caso aqui, a pele dela já mudou aquela tonalidade, ela vai ficando ela trouxe um pouco de marrom mais quente aqui para esse cabelo, então ela acabou aí ficando com tons um pouco mais rosado, um pouco mais avermelhados, porque ela tem uma pele bem clara, e ela aqueceu um pouco esse cabelo é uma moldura, então, e ela tá sem maquiagem praticamente aqui, que a gente consegue ver, então veja como o calor aqueceu bastante essa pele dela e trouxe, a gente consegue ver até mais ou menos essa imagem, como se ela tivesse sardas, talvez ela tenha porque ela é bem clarinha, né? A pele dela é bem clara, os olhos dela, como eu disse, acabaram destacando, e ela perde um pouco da definição aqui do contorno do rosto. Continua ainda ficando bem para ela, não é algo que acaba deixando ela perdendo muito aquela beleza dela, mas veja como ela já, comparado com essa outra imagem aqui, traz algo mais de uma mulher traz um pouco mais dessa característica dela, dessa energia, dessa presença. Veja como aqui, quando ela ficou mais clara, ela ficou mais menina, menos com essa presença de mulher, traz um pouco mais dessa suavidade. O cabelo dela já está com um tom, como eu falei, um pouco mais vermelho, então mudou também essa comunicação da imagem aqui, ela fica bem mais menina. Essa imagem aqui provavelmente pode ser mais ou menos no mesmo período, mas veja como a imagem também, a forma, as cores e a forma de cabelo que ela está usando já botou algumas ondas, já traz uma outra comunicação aqui, de uma mulher mais, também acaba passando de uma mulher não só decidida, mas uma mulher que tem um pouco mais de glamour, um pouco mais, uma energia um pouco diferente dessa outra aqui, que seria mais, aqui parecendo uma adolescente, uma menina, aqui, referente comparado com aquela outra imagem. Então veja como
toda a nossa mudança, quando a gente faz, não só da cor, mas o tipo do cabelo, o corte, a textura do que a gente estiver usando próximo, tudo isso vai estar comunicando a nossa imagem, vai estar passando alguma informação, alguma comunicação não verbal aí para o outro que está nos vendo, nos observando. Aqui, olhando para essa imagem, eu estou tentando aqui ver o que que tem aqui que beneficia ela, que eu consiga aí falar. Ela é muito bonita, continua bonita aqui, mas perceba, é como se o rosto dela fosse uma coisa e o cabelo é como se fosse como se fosse uma peruca, como se não fosse o cabelo dela. Perceba que ela saiu daquela característica dela, que ela tem a característica dela daquela profundidade, daquele cabelo bem escuro, então ela foi para o outro extremo, ela foi lá para um cabelo bem claro. Então, quando a gente faz essa alteração, aquilo que eu falei, o que estiver próximo, as outras cores vão reagir ao que estiver próximo. Ela deixou mais claro o rosto dela. Então, perceba como a gente não tem aquela definição nítida do rosto, como a gente tinha naquela outra imagem, que a gente conseguia ver contornos do rosto, a gente conseguia ver o nariz, a boca dela, os lábios dela quase que a gente não consegue ver com tanta definição, o nariz principalmente, os olhos dela, porque ela usou a lente aí, acaba se destacando, mas mesmo assim, você não vê essa definição. O que você vê aqui primeiro, que você não para de olhar, você não fica olhando para o rosto dela praticamente, você olha apenas para o cabelo que chama atenção, aí você pisca e de repente o seu olho vai para os olhos e vai para a blusa que é preta. Então perceba como a Jade, ela se perdeu aqui em termos de comunicação. Então imagina que você está aí sentada numa mesa e encontra pessoa, então você não vai parar de olhar ou para o cabelo, ou para depois alguma coisa para o olho, para a blusa, mas o contexto geral, essa observação que a gente faz de olhar para a pessoa, olhar bem para ela, a gente nossos olhos eles se perdem, ele fica mais prestando atenção, o que está chamando a atenção, qual que é o primeiro foco? O claro, o branco. E quando fazemos essa mudança, todo o resto vai reagir também. A sobrancelha dela continua bem contrastante. Então, veja que ela saiu daquele médio para alto contraste que a gente viu quando ela era adolescente, e ela foi para esse baixo contraste. Pode-se dizer que é um médio, por causa da sobrancelha, está muito destacada. Então, é outra coisa que, além do cabelo, ou a gente olha para o cabelo, para a sobrancelha, para a sobrancelha, para o cabelo, para a sobrancelha, o olho não consegue sair dessa confusão quando a gente olha aqui para a pessoa. Então, qual que é a ideia? Lembra que ela é uma pessoa pública, que ela pode estar fazendo alterações, ela está nessa fase de experimentar, tem todo o direito, ela tem condições de estar fazendo, porque esse cabelo aí, ele saiu da sua pigmentação natural, e você tem que clarear bastante ele. Depois você vai ter que ter muito cuidado com esse cabelo, vai ter que usar produto certo, vai ter que fazer toda a manutenção. E não é um tratamento para se manter essa cor, até porque você tirou a pigmentação natural, então seu cabelo vai ficar mais sensível, então você tem que usar vários produtos. E ainda você vai ter reações quando você tira o seu pigmento, quando você sai na rua, se você pega piscina, se você pega sol. Então você vai ter uma reação aí do clima com esse seu novo cabelo, porque você não tem mais aquela proteção natural do seu fio. Ele pode ficar poroso, principalmente se você vai na piscina. Ele foi agredido de uma certa forma. Quando a gente faz essas mudanças de cabelo, quando a gente faz luzes, a gente tira esse pigmento, seu cabelo fica exposto, fica muito mais exposto. Então, você tem que fazer uma grande manutenção, tomar mais cuidado, o próprio energia solar, os raios UV. Então, esse contato que a gente aí acaba tendo, querendo ou não, ou até quando a gente vai para o chuveiro que tem cloro na água, tudo isso pode alterar e pode muitas vezes deixar esse cabelo aí que foi totalmente despigmentado, que foi tirado da sua pigmentação natural, ele pode sim ficar mais com aquele tom mais verde, com um amarelado verde. Então, de quanto em quanto tempo, quando você faz essa transformação, você tem condições de ir toda semana ir no cabeleireiro, ou você comprar X produtos para fazer toda essa manutenção. Então, é se pensar,
Porque quando a gente sai do salão, a gente sai dessa mudança lá, o cabeleireiro ele faz essa alteração e ele sabe como fazer. Ele vai usar produtos, vai pentear, vai fazer várias coisas, fazer escova no mínimo. Então o seu cabelo sai lindo. Mas e depois, essa manutenção em casa? Então é isso que a gente deve pensar, diferente de uma pessoa pública, diferente de uma pessoa que tem condições lá, tem assessorias, tem condições de fazer essas manutenções. É possível, sim, você pode fazer, mas o quanto você está disposto a fazer toda essa alteração e quanto você tem financeiramente para que você consiga fazer e manter esse cabelo bonito. Então, a gente voltando aqui para a Jade, a gente vê que a gente é como se o cabelo dela fosse de uma pessoa, o rosto de outro, e a gente não vê essa definição que a gente via antes. A energia dela passou essa energia, ela sai daquela mulher de atitude, aquela mulher de força, passa algo mais suavizado, algo mais não chega a ser vulnerável, mas algo mais delicado, sai daquela coisa de poder, de autoridade, de energia, que é uma coisa natural que ela tinha, né, das características de pigmentos aí mais escuros, mais frios. Então, a gente vê que ela não transmite mais essa mesma mensagem que ela transmitia antes, já mudou também a comunicação aqui. Então, a gente vê a mesma coisa aqui totalmente. A gente só vê o cabelo mesmo e a sobrancelha, de novo, para o outro ângulo, vendo essa imagem. E pode ser aqui, pode ser para uma campanha, pode ser por um período que ela quis, para fazer a foto, que ela fez essa alteração. Então, perceba que é uma mudança bem drástica da Jade, que a gente conheceu aí na imagem da adolescência. Ela saiu daquela característica, daquele alto contraste, e foi para esse baixo contraste. É como se também aqui tá fora, assim, o que mais chama atenção, talvez aqui olhando bem, é a sobrancelha. Então, e a sobrancelha ela é reta, é uma coisa mais angular, é uma coisa ficou mais marcado. Então é como se só a sobrancelha tá tendo uma briga aqui, ou é o cabelo, a sobrancelha, um dos dois é o que mais os nossos olhos acaba focando. Até a lente que ela colocou, esse azul, ele não é o primeiro foco. Enquanto que a gente fica aí, os nossos olhos ficam brigando entre esses dois parâmetros, a Jade em si, ela não é percebida. Ela tem toda essa beleza dela, que ela é jovem, toda essa naturalidade que ela tem, mas a gente não percebe isso, não é a nossa primeira atenção, não é a nossa primeira impressão. Então, imagina que a Jade é uma menina que você encontrou em algum lugar, você não é uma pessoa pública, uma pessoa como outra qualquer, uma pessoa... Na verdade, todos nós somos pessoas, né? Mas tirando esse lado de pessoa pública, de pessoa que a gente conhece, que a gente vai para outro patamar aí na hora que a gente olha para essa pessoa. Mas imagina que é uma festa e você nunca viu e ela está sentada na sua frente, então provavelmente vai chamar muita atenção duas coisas nela, sobrancelha e cabelos. Você não vai prestar muita atenção, depois alguma coisa do olho, muita atenção nela como um todo, nela como um conjunto. Então, são esses dois parâmetros que a gente acaba aí, os nossos olhos acaba sendo chamado. Não é chamado para o todo, como Jade, todo como pessoa que está ali na nossa frente.